Bom dia, gente. História do Brasil 1, texto 3, a formação da elite colonial do Brasil, 1530-1630. Comentários, parte 1. Nós vamos tratar aqui, nessa parte 1, do capítulo 3, que vai tratar da conquista e da fixação dos portugueses aqui na colônia, ok? Vamos começar tratando da ocupação inicial, que ela foi pensada com o propósito primordial, né? O primeiro, a gênese era evitar que o pau-brasil fosse levado daqui, mas através de um processo de povoamento, certo? Gente, só para constar aqui, esse texto, que eu geralmente não faço isso, fico falando autor, porque eu sei quem é o autor, e gravando assim eu esqueço de falar para vocês, olha, esse texto, vocês já deveriam saber, mas esse texto é o texto do Rodrigo Recupero, tá bom? Rodrigo Recupero, a formação da elite colonial no Brasil, 1630, 1530, 1630, Rodrigo Recupero, beleza? Podemos começar? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Bom, partindo do princípio mesmo, vocês sabem que, na verdade, né, Portugal, né, Lisboa, não sabia que aqui tinha nem ouro, nem prata, nem diamante, nem nada. Tinha até uma especulação e tudo mais, mas certeza absoluta não tinham. Certinho? Então tá bom. Até porque o fluxo do comércio, ele já estava todo voltado para a Ásia, né? Como nós vimos, né, na expansão marítima comercial lá no texto do Boxer. Então, todo o comércio estava voltado para a Ásia. E aí, de repente, surge, aparece do nada, né? Alguém puxa a coberta e está lá o Brasil deitadinho, né? Deitado em berço esplêndido. Então, a intenção inicial era povoar, a intenção inicial era evitar o contrabando do pau-brasil, que já estava sendo feito pelos franceses, porque nós estamos aqui, ó, se vocês começam a datar o negócio, vocês estão em 1530, gente. Então, Lisboa, né, a coroa, ela só se deu conta de que isso aqui, quando eu falo isso aqui, eu estou falando, né, desse Brasil colônia, a tia Marie Claire não gosta que fala Brasil colônia, mas e o que era? Era o Brasil colônia. O Portugal ele só vai atentar para que voltar as suas atenções aqui para o Brasil depois de 30 anos praticamente de descaso, né? O que a gente sabe, o que a gente faz com aquilo lá? Então, né, mas veja bem, e aí vê que tem o pau-brasil, os franceses mais espertos já estão aqui surrupiando o pau do Brasil e o pau-brasil, e aí o que vai acontecer? Os portugueses, assim, tipo acorda, né, tomam aquele chacoalhão e aí pensam em colonizar para evitar esse saque de pau-brasil. Bom, até aqui isso já foi falado. A novidade agora é que esse comércio, ele era, como estava tudo voltado à máquina comercial, né, a máquina administrativa, nós não podemos, todo mundo está careca de saber disso, esse é anacronismo, mas, né, a administração de todas as empresas comerciais e marítimas de Portugal estavam com seus focos, as suas rotas, todos os seus projetos voltados para a Ásia, né? Lembra disso? Por causa da Rota da Pimenta? Então, o que vai acontecer? Eles começam a voltar o foco para cá. Mas veja bem, é o que Sun Tzu fala, né? Se você tentar... Sun Tzu, aquele general que escreveu a Arte da Guerra, lembra? Então, se você tentar fortalecer todos os seus lados no campo de batalha, na verdade você vai estar enfraquecendo todos os lados. Então, Portugal, ele desloca uma parte de toda essa maquinária, né? Contrata, assim, numa espécie de... né, faz uma cooptação de novos, entre aspas, para ninguém falar que eu estou falando besteira, vassalos, né?
e esses indivíduos, essas pessoas, né, esses portugueses, ele direciona esses caras aqui para o Brasil para que eles possam fazer a gênese da colonização e do povoamento brasileiro, certo? Então, a partir de aqui, agora, estamos acordados, né? Acordamos aqui no sabadão para poder estudar história com, né, muita força, vibrando no coração, coração vibrante aqui. Então, nós, de fato, acordamos e vamos estudar a formação da elite colonial no Brasil, parte 1, viu? São 3 partes. Vamos lá. O resumo é 3 horas a mais do que o próprio texto, mas vamos lá. Então, mas aí o autor ele vai trazer, né, uma noção. O que era esse Brasil, né, essa colônia, no processo aí da comercialização, né? Nós ainda não estamos nem falando da colonização, mas nesse processo de colonização, do comércio, da rota da pimenta, vocês estão careca, a tia Maricleia encheu o saco de vocês falando, né, a respeito disso. Então, o que é esse Brasil? O Brasil, para Cabral, para os navegantes, né, América, inclusive a América do Sul inteira, que não se tinha noção de América ainda, viu, muito bem lembrado, viu, Marcelo? Não havia noção de América nesse momento ainda, como um continente, tá? Vai receber o nome de da América por causa lá de Américo Vespúcio e tudo mais, mas era somente, resumindo as Américas, todos os nossos portos aqui, né, para Portugal, era apenas um porto um porto seguro, onde pudesse descansar, abastecer, fazer alguma manutenção no navio, esperar os ventos e seguir caminho para a Índia novamente. Isso inicialmente. O autor dá só um pitacozinho aqui a respeito, já nessa época aqui, 1550, né, da intenção de mandar, né, os clérigos para ajudar no processo de colonização. A gente tem que lembrar todas as fitas que a gente já estudou anteriormente, de que Portugal já tinha uma máquina administrativa coliada com a máquina da igreja, que foi a grande máquina da a igreja, né, como máquina repressora e controladora da população, das grandes, né, das massas. Então, já em 1550, isso já está bem consolidado lá na Europa, e aí, como a coroa decide vir para cá, né, ela traz com ela, né, a sua querida e idolatrada, amada, salve, salve, Igreja Católica Apostólica Romana, né, na figura dos jesuítas. Mas isso aqui eu estou dando só um comentário que o autor ele vai entrar nesse assunto mais à frente, tá bom? Mas já nessa época, quando surge a ideia do processo da colonização, a ideia da colocação de pessoas aqui para que essas pessoas, elas mesmas, possam fazer a segurança das terras, né, contra as invasões francesas e holandesas e mais europeias, de outros povos da Europa, que foram outros povos também invadiram aqui. A intenção era trazer também essa máquina muito útil para os interesses régios. Então, o que vai acontecer? Em 1530, a coroa vai mandar uma armada, a armada do Martim Afonso de Souza, para aportar aqui, né, para colocar em prática todo esse projeto que havia feito de 1530 a 1550 pela coroa, certo? A coroa leva aí mais ou menos uns 20 anos planejando como ela vai dominar, como é que ela vai chegar aqui, dominando com as suas estruturas de domínio, certo? Lembrando, né, o caráter costeiro, marginal, né, da costa, que é o caráter da expansão marítima portuguesa. Quem não lembra, eles não adentravam sequer 4 quilômetros. Só lembra? Isso já foi falado em outras aulas, em outros livros. Eu só estou recapitulando para quem, por acaso, engoliu barriga ou não ouviu os vídeos, né? Ou os áudios, certo? Nós temos que lembrar também, e o autor traz isso muito claro, que
havia essa rivalidade entre os portugueses e os espanhóis. Olha que nós estamos falando, nós não havia, né? Tudo a gente tem que ficar lembrando porque senão a tia Marie Claire vai falar, você vai colocar na prova lá que em 1530 havia rivalidade entre portugueses e espanhóis e você vai dar com os burros na água. Por quê? Porque não tinha Espanha nem Portugal. Tinha o reino de Castela, tinha o reino de Aragão, tinha o reino de Lisboa, né? Então você vai falar um monte de besteira e não é assim. Então, mas basicamente para você entender que havia essa rivalidade entre os portugueses e os espanhóis na figura aí dos representantes de Aragão e de Castela, certo? Então essa rivalidade ela vai gerar um conflito. E entra aí toda aquela questão que vocês aprenderam, inclusive na quarta série, que a tia Marie Claire acompanha vocês desde a infância, então vocês lembram disso, né? Tem toda a questão do Tratado de Tordesilhas, aquela quantidade, aquele limite de terras a quem, além de Tordesilhas, que era de Portugal, pro lado de lá, para o lado do oeste, lado da Espanha. E então tinha essa rivalidade, mas a Espanha, no caso, Castela e Leão, eles não vão atormentar Portugal tanto quanto a França, a Holanda e outros povos da Europa, certo? Isso não quer dizer que não houve uma disputa acirrada entre esses reinos, né? No caso aí Portugal estava na desvantagem, porque Castela e Leão eram dois reinos maiores, inclusive cada reino é maior que Portugal ainda, né? E Portugal estava mas Portugal tinha uma máquina mais desenvolvida, já tinha uma máquina desenvolvida há mais tempo, tinha desenvolvido a tecnologia, tinha a escola de Sagres, então Portugal tinha uma certa vantagem. Tá? Isso aqui ainda é um resquício ainda dos comentários a respeito do expansionismo. Nós vamos entrar propriamente disso na formação. Fiquem tranquilos, já não fiquem ansiosos, tá bom? Eu sei que o embate aí por conta, né, o embate mesmo em torno do Tratado de Tordesilhas, ele vai gerar um monte de eventos sociais, um monte de acontecimentos sociais. Primeiro vão fazer, os astrônomos vão se reunir, vão fazer uma espécie aí, né, de uma reunião internacional a respeito das situações que envolvem, né? Vão haver debates políticos, vão haver debates jurídicos e a questão ela vai ser tratada de uma forma. Diplomatas vão ser enviados dos dois países aos dois países para tentar resolver a questão, né? E no final das contas vai se chegar aí a um. Pois depois de muita negociação aqui, a Espanha vai abrir mão do direito dela sobre as Ilhas Molucas, recebendo, é claro, uma indenização gordinha, né? Uma indenização por elas. Bom, aí o que acontece? O pessoal, os espanhóis, eles vão caminhando ali para a região do Rio Prata, né? Em busca da prata do Potosí. Bom, e aí vocês vão perguntar, né? Mas veja bem, como é que esses franceses, eles chegavam aqui? Eles já estão mudando de assunto, né? Mas o texto é fluido mesmo. Como que os franceses, eles chegavam aqui armados, né? E declaravam guerra para os indígenas, obrigavam, escravizavam os indígenas para colher o pau-brasil? Não, nada disso não. Quando os franceses chegavam aqui, já tinham outros navios que tinham esse trabalho, franceses também, mas tinham esse trabalho de parlamentar com os índios, né? E negociar com os índios a compra do pau-brasil. O Recupero, ele não dá detalhes de quais eram os pagamentos e que tipo de espécie era pago, se era em dinheiro, se era através de outros objetos, mas ele diz que era uma negociação pacífica. Os franceses chegavam aqui, né, e pegavam um navio cheio de pau-brasil e levavam, né,
transportavam isso para o Brasil. Então, Portugal tinha esse problema, que o problema com a Espanha passou a ficar secundário face à presença francesa aqui. E é claro, né, que Portugal sente medo de perder as terras aqui para a Espanha, porque a Espanha estava, depois do tratado, depois da linha de Tordesilhas, os franceses abocanhando, né, beliscando o pau-brasil. Então os portugueses, né, decidem, opa, temos que ocupar esse trem lá, vamos lá ocupar esse negócio lá. Inclusive, né, isso é até testemunhado por um padre trazido pelo Ricopeiro, que lá na França, nos portos da Normandia, eles pregavam em praça pública, né, vamos usar a expressão, né, pregar, né, eles faziam, né, suas preleções nas praças públicas, justificando, né, o seu direito em invadir, em tomar essas terras para ele, a terra da colônia aqui de Portugal, Brasil. Então, do mesmo jeito que Portugal agiu com a Espanha, vai tentar agir com a França. Portugal vai tentar usar a diplomacia e a força. A diplomacia falha, então eles vão usar a força. Bom, também tem uma questão aqui que foge um pouco do controle, né, dos reis franceses, que era o controle dos seus vassalos, né? O rei da França, o Francisco, ele não tinha controle absoluto, 101% sobre seus vassalos. Então, de vez em quando, escorregava um corso francês e vinha aqui e surrupiava. Até contrafactual. Não, para com isso, Marcelo. A questão é, né, se tinha a autorização, né, o endossamento da coroa francesa, já é outra história. Mas que, através da diplomacia, era verificado que o rei francês, ele tinha compreendido que essas terras pertenciam a Portugal, né? Isso em primeiro momento, São Francisco, né? Bom, apesar de Francisco, o rei da França, ter um acordo com Carlos V, não era interessante para a França ter um combate com Portugal, porque Portugal era uma potência muito poderosa e eles não queriam, né, sofrer os reveses de uma guerra contra Portugal. Muito pelo contrário, né, o que a França queria é aquela história: se você não pode ir com ele, você tem que se unir a ele. O que a França queria se unir a Portugal. E aí o que a França vai fazer? O rei francês, Francisco I, ele vai dar a filha dele em forma de, né, amizade para casar com o príncipe de Portugal. Bom, em sequência, o Ricopeiro vai trazer novamente aquela ideia da navegação portuguesa, dos ventos favoráveis. Quem lembra no texto passado, que ele vê que os portugueses vieram descer na costa, mas aí o Ricopeiro vai trazer, o Ricopeiro, que está trazendo essa informação, de que os portugueses eles vão se afastando cada vez mais dos ventos que conduzem à costa e procurando os ventos, né, que trazem mais ao leste. E, obviamente, né, como eles se encontraram no Brasil, que se diz, mas vocês acreditam? O que eles queriam mesmo era traçar uma rota em linha reta, porque é óbvio que a menor distância entre os dois pontos é uma reta, todo mundo sabe disso, né? Hoje nós sabemos disso, então eles queriam fazer exatamente isso. Então, aí, ele mais à frente, né, o Ricopeiro vai falar exatamente isso que acabou de ser dito, né, que o rei, o Francisco, ele não tinha, o Estado francês, né, Estado, né, a monarquia estava tão falida, tão paupérrima, tão depauperada, que ela não tinha condição de fazer nem a sustentar a si própria, quanto mais controlar os seus vassalos, que também eram poderosos, já estavam além mar. Bom, e aí vai surgir pela primeira vez, Portugal vai enviar para o Brasil uma armada
chamada guarda-costa. Isso é importante lembrar. Guarda-costa. Ele entre todas, né, a guarda-costa que ficou mais conhecida foi mandada para cá, enviada para cá no ano de 1526. E o nome do comandante era Cristóvão Jacques. 1526, Cristóvão Jacques, guarda-costa. Lembraram? A intenção era limpar a costa da colônia brasileira, né, da colônia Brasil, dos corsários. Bom, Portugal foi aumentando o nível de agressividade, né, de captura às embarcações francesas. E muitas embarcações francesas corsárias foram capturadas, muitos dos seus integrantes, os seus marinheiros, os piratas, eles foram presos, né, ficavam presos, e alguns eram enviados para prisões em Portugal, outros ficavam por aqui mesmo, mas nem assim diminuiu a voracidade dos franceses. Eles gostavam demais de pau-brasil, né? Bom, então o que vai acontecer? Portugal vai encher o saco, né? As negociações vão as negociações diplomáticas, elas vão entrar em colapso, não vão funcionar. E o que vai acontecer? Aí Dom João III ele vai ouvir, né, o Diogo de Gouveia. Lembra que o Diogo de Gouveia falou que era para povoar esse trem aqui? Então, aí o Dom João III ele vai colocar em prática as teorias de Diogo Gouveia. O interessante é que o Diogo Gouveia ele tinha naturalidade francesa, certo? E o que vai acontecer, qual que vai ser, né, a materialização dessas teorias todas do Diogo de Gouveia? A coroa vai enviar em 1530 Martim Afonso de Souza para fazer tudo aquilo que a gente já está vendo aí, esses 22 minutos de conversa. Mas se você não lembra, povoar, gente, povoar a costa brasileira. Oh, meu Deus, presta atenção. Vocês estão prestando atenção? Bom, aqui o seguinte, o autor ele está sempre trazendo informação aqui, que são informações satélites, informações marginais a respeito da colonização do Brasil, mas se você prestar atenção, faz todo sentido. Algumas pessoas podem se perguntar, mas por que Portugal não se interessou pela região da Prata do Potosí? Não, interessou sim, só que o Pizarro já estava lá, entendeu? Ele já tinha chegado, já tinha se estabelecido. No caso, né, a Espanha tem um tratado de Tordesilhas, o cara já está lá, então não era assim, era contraproducente Portugal deixar ele já tinha um passarinho na mão, que era a colônia Brasil, e já tinha os problemas desse passarinho, né, que tinha aí a França e a Holanda, outros países tentando, roubando o pau-brasil aqui, e ainda ficar de olho gordo, né, na Prata do Potosí. Então Portugal não fez isso, não porque não quisesse, mas não porque não tinha uma infraestrutura, não tinha logística, nem material, nem bélica, nem humana para chegar lá e se apossar, como ele fez em muitos lugares. O olho queria, mas, né, eu imagino, né, o olho gordo do rei, de Dom João III, louco, né, arvorado, mas ele não pôde, só olhou, como se diz, olhou com o olho e lambeu com a testa. E aí, quando o Mendes Sá chega aqui, ele inicia definitiva e oficialmente o processo de colonização do Brasil. Isso não quer dizer que nessas regiões dominadas pela Espanha também não houvessem contrabandos e piratarias, mas esse assunto é um tema, como eu disse, orbital. Ele não faz parte especificamente
diretamente, não influencia diretamente o processo de colonização do Brasil, que é o tema desse nosso texto. Ainda sobre os franceses, né? Os franceses, como eles já estavam negociando com o Brasil, já se achavam donos do direito de tomar essa terra para si, eles compreenderam a dinâmica dos indígenas e estavam instruindo e armando os indígenas para atacarem os portugueses, uma vez que eles não o podiam fazer diretamente, né? Os portugueses tinham uma força bélica maior, estavam tomando suas armadas, tomando as suas naves, né? Prendendo os seus corsários. Eles não tinham como lutar contra Portugal, então aqui no território eles faziam a cabeça dos índios para que os índios atacassem os portugueses. Bom, essa é a versão do Recupero. E aí eu disse mais atrás, um pouco mais atrás no texto, eu disse que eu não tinha noção do que o Recupero não estava dizendo, que tipo de coisas estavam sendo dadas. Bom, na verdade os franceses eles estavam armando, também davam algumas coisas através de troca, de escambo e tudo mais, mas os franceses estavam armando os índios contra os portugueses, para lutar contra os portugueses. E aí, em ato contínuo, né, desenrolar desses atos aí, os franceses eles vão descer para o Rio de Janeiro, tentar ocupar o Rio de Janeiro, e também na verdade eles vão se dividir. Uma parte vai para o Rio de Janeiro, outra parte vai para o Maranhão, e eles vão tentar se fixar ao solo e se apossar dessa terra como deles, como a gente está careca de saber. É claro, né, que a intenção dos franceses, a partir dessa fixação, era tomar todo o território. Muito embora nessa época, lembra do conceito de que era uma ilha, né? A ilha de Veracruz, por causa daqueles rios que vai do Paraná, vai cortando lá pelo Peru e sai lá no Amazonas. Então, pois é. Então, para eles, isso aqui era uma grande ilha e eles queriam tomar essa ilha para eles. É claro que depois veio a noção de continente, aí o olho cresceu mais ainda. Bom, eu acredito que essa Martim Afonso de Souza, né, a chegada de Martim Afonso de Souza nas terras da Colônia Brasil, é considerada por Recupero, não sou eu quem considera, mas o Recupero, ele considera isso como a primeira e marcante etapa do processo de colonização. Eu já falei isso aqui de 3 ou 4 formas diferentes, mas essa aqui é a marcante. Olha, guardem isso. Estão prestando atenção? A chegada de Martim Afonso de Souza nas terras do Brasil é o marco inicial do processo de colonização da Colônia Brasil. E a partir da chegada ele cria a primeira vila, a Vila de São Vicente. Ô, tia Maricléia, obrigado, né? Ele cria a primeira vila no Brasil e também a partir dessa primeira vila ele vai definir, delinear, né, o processo de formação das capitanias hereditárias. Lembra disso? Tudo tinha Maricléia, mas, né, vocês vão lembrar. Então Martim Afonso de Souza chega no Brasil, inicia o processo de colonização, inicia o processo de fixação, colonização, cria a vila de São Vicente e estabelece o processo de criação das capitanias hereditárias. Fechamos? Então tá. Independente aí da coroa ter ou não condições, muitos autores dizem que não, mas Recupero não entra nesse debate agora. O Diogo de Souza, o cara que disse, né, que orientou o Dom João III a povoar isso aqui para não perder, ele também traz no contexto
traz junto a ideia de que quem deveria financiar as operações de navegação deveriam ser os vassalos do rei. Ok, muita atenção para esse termo vassalo, porque a tia Maricléia, ela com certeza, ela vai questionar se você colocar vassalo aqui na América. Esses vassalos, eles existem na Europa, né? Mas em se tratando de colônia Brasil, não há que se falar em vassalagem, certo? Os súditos da coroa, talvez. E sim, basicamente era o argumento do Diogo, basicamente era esse. O argumento dele era para com o rei, para que o rei permitisse aos vassalos que viessem para cá. Ele falava assim para o rei: bom, rei, mais ou menos, um argumento, mais ou menos é o seguinte: rei, permita que os seus vassalos vão para as terras de além-mar, né, de além-mar, porque se os seus vassalos forem ricos, você também será rico. E quanto mais ricos seus vassalos forem, mais ricos vossa Alteza também será. Basicamente o argumento era esse. Então, de cara, Portugal envia 1000 pessoas para cá, 1000 portugueses para cá. E dessas 1000 pessoas, depois aí de uns 3 ou 4 anos, sei lá, 5 anos, eu não sei, tem que ver a conta aqui direitinho quando ele coloca no texto. Mas depois de um certo tempo vão nascer 4.000 crianças, né? Mais ou menos, entre 3 e 4.000 crianças. Ou seja, se multiplicaram. Bom, Dom João concordou em enviar portugueses para cá, para que esses portugueses, eles povoassem a terra. Povoar a terra é uma coisa, e conceder a terra é outra coisa. Então Dom João III, ele concordou em enviar as pessoas para cá, os portugueses para cá, para que eles ocupassem a terra. Mas ainda não havia a ideia de conceder a propriedade das terras a esses portugueses. Isso vai acontecer, mas num momento mais à frente, como nós veremos neste mesmo texto, a formação da elite colonial do Brasil, parte 1. Só uma coisa que não foi dita ainda, né? Uma das propostas do Diogo de Gouveia não era ocupar um ponto grande e dali ir crescendo, né? Uma centralização. A proposta dele era ocupar vários pequenos pontos ao longo da costa, porque assim ele fazia uma abrangência maior da geografia do lugar, certo? É claro que tudo tem no final das contas a questão da riqueza, né? Da absorção da riqueza e da transmissão dessa riqueza que deveria fluir da colônia. Isso vai acontecer bem mais à frente, como vocês sabem, do fluxo do café, o fluxo primeiramente, né, do açúcar. Deixa o café para depois, mas não, só beber o café, estou bebendo café. Vocês querem café? Então prestem atenção na aula que vocês vão ganhar café. Então veja bem, esse fluxo da colônia para a metrópole, ele vai acontecer, vai ser sempre assim, né? A mercadoria, a riqueza, ela vai fluir, mas ainda nesse momento nós ainda não estamos na riqueza, tá bom? Preste atenção, nós estamos na fixação dos colonos à terra. Estou batendo nessa tecla porque é o que ela vai cobrar, certo? Bom, aí lembra que a gente falou agora há pouco a respeito que Dom João ele ia dar permissão para residência, ocupação, mas a questão, então, em 1534, ele vai conceder ele vai fazer algumas concessões de posse, mas ainda não é do jeito que a gente vai ver nas concessões das Sesmarias, ainda não é isso não, são simples concessões de posse, de uso fruto da terra, né, tipo posseiro, não como proprietário.
Basicamente, se cair, se alguém perguntar para você quantas povoações o tal Diogo de Gouveia propôs, 8. Ele propôs 8 povoações para começo de conversa. No fundo, o projeto inicial eram 12. 12 foram concedidas 12 porções de terra, mas somente 8 conseguiram se fixar. E de que concessões de terra nós estamos falando? Como que você pode linkar essas concessões de terra que Dom João III, pela figura do Diogo, né? Soares, e nós estamos falando, gente, o que nós estamos falando aqui é o termo donatário. Vocês lembram desse termo dos donatários, né? Então, os primeiros donatários, eles surgem a partir desse diálogo de Diogo Soares com o monarca Dom João III, enviando para cá Martim Afonso de Souza, e Dom João vai conceder esses pedaços de terra para esses donatários. Esses caras quem são os donatários? Aí você pergunta, mas quem são esses indivíduos? Dom João III não escolheu os grandes do reino, os ricaços, os vassalos mais poderosos. Até porque, olha só para ver que coisa interessante, antes de Dom João enviar a armada de Tomé de Souza para cá, de Martim Afonso de Souza, o que vai acontecer? O rei vai chamar os grandes do reino e vai fazer essa proposta para eles. E o que vai acontecer? Muitos vão dar de ombro, muitos vão falar assim, mas lá não pensavam, né? Lá não tem nada, eu vou investir uma brutalidade de capital, de gente, humano, material, logística e tal, né? Navegação, e eu não posso não ter o retorno que estão dizendo, porque não confiavam muito nas cartas e nas documentações, né? E também porque para ocupar teria todo esse conflito, tinha pirataria francesa, então eles fizeram as contas e viram que não era interessante para eles, no momento, enviar os seus recursos para cá. Então, Dom João, ele vai fazer uma proposta às pessoas bem mais humildes. Talvez alguns burgueses, alguns comerciantes, algumas pessoas que tinham alguma condição, que seria basicamente hoje o que nós poderíamos chamar de anacrônico classe média, mas não é classe média, algumas pessoas com recursos, e enviar essas pessoas para cá, e foi o que ele fez. Essas pessoas se tornaram donatários. De todos esses indivíduos, apenas 2 eles eram realmente pessoas muito abastadas, mas a maioria dos donatários, dessas 12 capitanias, eles eram pessoas pobres, pessoas classe média, entre aspas. Bom, detalhe também, né? A coroa também não queria enviar certos uns, porque não tinha confiança neles, né? Se a coroa mandasse esses indivíduos para cá, poderia até perder a terra, né? E que de fato quase que vai acontecer com alguns interesses particulares se sobrepondo aos interesses da coroa, como nós vimos nos outros textos. Mas nós estamos no comecinho ainda. Bom, aqui o autor ele vai elencar o nome dos 3 primeiros donatários, certo? Se for mais eu falo que é 4, se for mais eu falo que é 5, mas inicialmente ele fala que são 3 os primeiros donatários que conseguiram se fixar, e vai falar das qualidades deles, né? Porque esses indivíduos eles foram escolhidos a dedo pela coroa, na figura do Dom João III, para que eles viessem aqui e se tornassem os donatários, né? Vamos lá. Antes disso, né, é bom lembrar,
para quem leu O Príncipe do Maquiavel, né? Quem leu, quem gosta de ler O Príncipe de Maquiavel, vai saber que se você tem o Maquiavel orientando o príncipe, se você tem um reino, né? E o seu reino está longe de você, é muito possível que você não tenha domínio completo sobre ele, né? Então, então o Dom João ele estava observando esse princípio de Maquiavel, né? Quando ele pega e manda os vassalos dele para cá, aí quando chega aqui já não é mais vassalo, é interessante isso. Mas quando ele manda os seus vassalos para aqui, ele sabe que existe a possibilidade, uma possibilidade concreta de esses homens, né, usurparem o seu poder. Mas é também uma forma dele se estabelecer aqui. Primeiro, como ele não pode abandonar o palácio, a coroa e o império português na Europa e descer para esse calor imenso aqui, ele vai mandar, foi uma boa ideia, uma boa estratégia, o processo de colonização, não é verdade? Entendeu? Mas antes, né, de falar dos nomes aí dos grandes, dos primeiros, é importante ressaltar e observar esse pequeno detalhe. A arte da guerra, é o príncipe na formação do processo de colonização da colônia Brasil. Bom, todos esses indivíduos, eles estavam ligados às empresas ultramarinas, né? Um dos primeiros nomes que vai surgir é o João de Barros. Ele era um escritor, ele já tinha viajado pela Ásia inteira, ele conhecia o processo de comércio e da expansão marítima, e ele foi escolhido a dedo para vir para cá. Outra figura é o Fernão Álvares de Andrade. Esse era um cara que ele tinha experiência com dinheiro, porque ele era tesoureiro mor da coroa. E a terceira pessoa que o autor vai citar é Vasco Fernandes Coutinho. Duarte Coelho é o quarto, que eu falei, né, se tivesse mais, né? E o quinto, o sexto aí é o Francisco Fernandes Coutinho. Então, todos esses indivíduos, além de terem participado do processo de expansão marítima, esses 6 indivíduos, né, eles também tinham recursos que eles adquiriram, muitos recursos, né, pela condição de vassalagem, né, pela condição da prestação de extensa, o que o autor usa é que eles tinham uma folha extensa de serviços prestados à coroa. E era basicamente assim, né? O cara fazia uma determinada espécie de serviço, remetia o documento à coroa e posteriormente a coroa o ressarcia por isso. Então, né, não é que existisse aí essa administração como existe hoje, que o cara vai, bate o ponto, trabalha, no final da vida aposenta, não. E no final do mês recebe salário, não. Eles primeiro prestavam serviços de grande vulto, né, e depois, é claro que a coroa estava acompanhando todo o processo, a formalização disso depois era só uma documentação, uma troca de documentos e valores, e enfim, mas havia aí o registro dos serviços que eles haviam prestado. Então foi esse o motivo da coroa ter-lhes escolhido. Então, aí o Frei lá, não sei das quantas, ele vai dizer lá que o última prestação de serviço, na verdade, desses indivíduos para com o rei seria o processo de colonização. Só? Então tá bom. É interessante vocês lembrarem que assim que a coroa, né, envia para cá os donatários devidamente escolhidos a dedo, como foi dito, acabou de ser dito, ela dá uma relaxada do tipo assim, mais uma vez ela entrega o trabalho a essas pessoas, mas ela também não relaxa tanto assim, ela fica
o encargo da coroa é mais com relação à extração do pau-brasil. E também ela vai criar um sistema fiscal de controle desse comércio do pau-brasil, né? E ela vai deixar como renda para esses donatários uma parte desse pau-brasil, mas na verdade, ou seja, ao invés dela recolher o dízimo do pau-brasil, ela vai pagar o dízimo do pau-brasil, ela vai dar uma beiradinha só, né? Seria uma licença poética que eu estou usando, ela vai dar um 10% de um exemplo do que ela fatura para os donatários e ela ficaria aí com a maior parte. A quantidade exata o Recupero não fala, mas ela fica com a maior parte. Isso é óbvio. Inicialmente, as capitanias, como nós já sabemos lá da quarta série, elas foram um tremendo fracasso, exceto a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Ó, que viagem! Voltamos à quarta série. Bom, aí o que acontece? A estrutura está formada, os colonizadores estão aqui, mas para manter, como que esses colonizadores vão se manter aqui? O que vai dar suporte, né, de onde vai sair a renda, de onde vai sair a subsistência desses indivíduos, esses colonizadores? Então, né, o primeiro impulso foi mandar colonizar. Claro que a coroa investiu uma determinada parte na colonização porque era interesse dela. Alguns indivíduos, algumas pessoas também investiram suas riquezas particulares porque era interesse deles. Mas uma vez estando aqui, para fazer a manutenção da própria existência, como é que é? Como é que rola? Como é que faz né? Então, aí a coroa, né, e os donatários também pensam na possibilidade de transformar isso aqui, né, ou seja, vamos dizer, um processo sustentável, não no sentido da sustentabilidade da biodiversidade não, mas sustentável, né, que possa se sustentar com a sua própria renda, tocar a defesa, né, e a ocupação e consequentemente defesa do território. E é aqui, exatamente nesse ponto, né, mas se surgir aí a pergunta, se surgir aí um questionamento, né, quando é que apareceu essa ideia? De que forma que aparece a ideia da escravização dos índios? Né? A ideia da escravização indígena, ela vai surgir, né, como resposta a essa necessidade de fazer a manutenção do processo colonizador. Até porque, em um primeiro contato, os tupiniquins tinham aceitado pacificamente a presença dos portugueses aqui, uma vez que eles tinham problemas, né, com os tupinambás, que já eram bastante arredios e violentos para os padrões tupiniquins. E aí uma coisa interessante vai acontecer. Os portugueses, por, né, virem da Europa e estarem acostumados com trabalho como pagamento, com as ideias de pagamento de trabalho, ou seja, o pagamento como a consequência do trabalho, né, por um determinado período, eles tentaram trazer essa ideia. Na escravização indígena, eles tentavam pagar os índios. Recupero traz essa ideia, mas é claro, não é que havia que se falar em pagamento de dinheiro, né? Só falta pouco alguém agora imaginar que os índios batiam cartão, né? Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Era o escambo, era dado alguns objetos, algumas ferramentas, mas os índios já estavam empanturrados de ferramenta e trabalhando igual burros
E isso ia contra uma lógica antropológica deles, porque eles não viam o mundo da forma que os portugueses viam. Então, eles vão lutar contra essa lógica, eles vão resistir. E basicamente o que o Ricopeiro vai trazer no livro é o seguinte: quando os índios estavam com fome, né, assim, havia conflito. Os portugueses, num primeiro momento, angariaram os índios, botaram eles para trabalhar no pesado, porque o português não gostava de pegar no pesado, né? Eles eram os colonizadores, então jogava nas costas dos pobrezinhos dos índios. Os índios se cansaram, né, desse trabalho, começaram a reclamar, evadir, fugir para a selva, fugir, alguns pequenos conflitos e tal. Mas teve um momento que, com a insistência portuguesa, esses conflitos eles ficaram muito acirrados e os portugueses entram em guerra com os índios, começam a dizimar, começam a matar esses índios, né, que se rebelam, mesmo os tupiniquins, que não aceitam essa negociação. Por quê? Já estavam empanturrados. Por exemplo, eles trabalhavam em troco de uma machadinha. Mas eles tinham uma machadinha. E com aquela machadinha, aquele machado, eles podiam cortar um sem número de árvores. Aí eles trabalhavam novamente em troca daquela machadinha. Ganhava outra machadinha. E de repente eles ficaram sem... O que eles vão fazer com tanta machadinha? O que eles vão fazer com tantas ferramentas? Né? O que acontece? Não preciso disso, na lógica indígena. Então, houveram conflitos. Mas, por outro lado, né, que eu comecei a falar agora há pouco, quando esses índios estavam com fome, eles retornavam para os pontos da colônia, as vilas onde os portugueses estavam, e aí eles faziam qualquer coisa por comida, né? Os portugueses tinham, né, traziam, né, algumas coisas, né, alguns alimentos. Então, aí sim, eles trabalhavam em troca da comida, que acabava saindo mais caro ainda, né? Enfim, mas havia sempre esse fluxo. Eles navegavam de acordo com a natureza. E os portugueses, eles, né, navegavam de acordo com as leis da sociedade, entre aspas, civilizada, porque, né, os antropólogos eles vão quebrar essa ideia muito mais à frente, mas isso não é óbvio, não é interesse aqui agora, né? Enfim, só estou para justificar nessas aspas aí de civilizado e não civilizado, que isso não existe, tá bom? Mas enfim, a lógica do procedimento era esse, e aí houveram guerras. É só uma correção, na verdade os índios eles iam vender para os portugueses os alimentos que eles produziam, né? Aí a base da mandioca, a base de outros produtos, né? E coisas que eram de utilidade do povoado que ainda não estava produzindo na terra. Os índios sabiam disso, entendeu? Então os índios eles tinham o domínio da terra, eles sabiam o que colher e aonde colher. Então, eles tinham essa válvula de escape, né? Eles não precisavam de tantas ferramentas ou tantos espelhos, né? E também tinha essa questão que eles tinham alimento e poderiam servir esses alimentos para os portugueses. A verdade é que os portugueses tentaram elevar até mesmo o valor da mercadoria que eles davam para os índios. Mas os índios não conseguiam compreender, fazer diferenciação entre esse valor que era atribuído a determinadas utilidades, a instrumentos, né, ferramentas. Então também a tentativa dos portugueses de tentar elevar o valor não adiantou de nada para os índios, porque para eles valor era uma coisa que era insignificante, né, no processo da sobrevivência na selva. Bom, o que vai acontecer? Dada
esse fenômeno, né, esse fenômeno de conflito entre portugueses que ocupavam aqueles 8 pontos que foi falado, que eram 12, passou para 8, os portugueses, em face a não conseguir, né, escravizar os índios daquela localidade em que eles estavam alocados, eles entravam no navio, deslocavam para outra localidade, aprisionavam um montão de índios e os colocava para trabalhar como escravos, retornando, né, para suas capitanias, os colocavam para trabalhar como escravos, certo? E aí acontece um lance interessante, né? Porque eles capturam, o cara sai da capitania A, vai para a capitania Z, um exemplo, rouba lá os índios de uma determinada, daquela área, da área A. Ele não captura todo mundo, captura só o que o navio pode transportar. Pô, gente, mas a tribo era muito mais do que isso, né? Então, os índios daquela localidade A, eles atacavam a capitania que estava ali naquela localidade. E os portugueses que estavam ali nem estavam sabendo do que acontecia. Entendeu? Então, é tipo, né? O BO ficava, né, jogava na conta do outro, capturava os índios, fugia para a capitania deles e jogava na conta do outro. Isso aconteceu. Então, quando as capitanias descobriram, todas elas começaram a fazer esse processo, umas contra as outras. E o que vai acontecer? Os índios vão ficar desesperadamente furiosos com os portugueses, vão se organizar e vão fazer um mega ataque às capitanias. Quem vai falar sobre esses ataques mais claramente, que o autor traz, é um cara chamado Pero de Góes. Ele vai falar que os índios, furiosos, como eu acabei de dizer, eles vão imprimir ataques cada vez mais violentos contra os portugueses, por conta dessas práticas de captura de indígenas. Esses ataques indígenas, eles se estenderam, né, porque os índios eles tinham um sistema de comunicação violento, né? A comunicação ela chegava de um ponto a outro ponto bem distante de uma forma muito mais rápida do que os portugueses estavam acostumados a perceber como que essas comunicações elas chegavam, né? Enfim, eu sei que os ataques mais violentos eles vão chegar até Pernambuco. E o autor deixa bem claro que uma das observações que o autor faz, na verdade, é que se não fossem tomadas algumas medidas, os portugueses eles seriam extintos aqui do Brasil, da colônia, né? Das capitanias, né? Nós estamos falando de capitania, né? Os portugueses seriam extintos da capitania se não tomassem uma medida eficaz contra esses ataques indígenas. E o que vai acontecer a gente vai ver mais à frente. Fica registrado que todas as capitanias foram atacadas. Recupero deixa bem claro que todas elas foram atacadas. E isso então é em cima disso que a gente pode pressupor de que todas elas praticavam o mesmo ato de captura de índios. O ataque mais violento que o autor faz aqui foi na capitania, né, da Bahia, onde os índios, além de vencerem a batalha, matarem a maioria dos portugueses, matam também o dono, o capitão dessa capitania. São Tomé, a capitania de São Tomé, a capitania de Paraíba do Sul também foi completamente destruída pelos índios. A fúria dos índios era terrível por causa dessa prática portuguesa. Destaque que essas duas capitanias que eu acabei de falar, elas pertencem aí aqui na área, ficam no Rio de Janeiro, né? Na área fluminense. Ficavam.
A Vila da Rainha, existia uma povoação nessas capitanias chamada Vila da Rainha, completamente destruída pelos índios. Imagina a fúria desses caras, né? E aí os moradores dessa Vila da Rainha, os moradores dessa Vila da Rainha, na verdade, eles fogem para o Espírito Santo desesperados, né? O bicho está pegando, vão fugir daqui. E os que conseguiram fugir, os que não conseguiram morreram lá mesmo, né? A capitania foi destruída. Os índios vão atacando, descem até a capitania de São Vicente, atacam a capitania de São Vicente, atacam a capitania de Bertioga. E aí vai aparecer a figura do Brás Cubas. Ó, que legal! Lembra de literatura? Memórias póstumas de Brás Cubas? Enfim, aí o Brás Cubas vai aparecer como um indivíduo, né, que vai lutar, ele vai criar uma rede de proteção, né, formar uma rede de uma milícia que vai lutar contra esses índios, né, porque senão eles seriam completamente dizimados. Pernambuco, como já foi falado, Pernambuco, Ilhéus e Espírito Santo foram atacados. Se vocês observarem, os índios eles estão promovendo uma sequência de ataques organizados, sistematicamente organizados, contra a presença portuguesa em seu litoral. Bom, gente, vou fazer uma pausa aqui, vou partir esse texto em essa parte 1 em duas partes, e aí a gente continua no próximo áudio, ok? Vejo vocês na próxima, um abraço a todos e até lá!